Acima de nossas cabeças, orbitando silenciosamente o planeta, há um objeto que ninguém sabe ao certo de onde veio, nem quando chegou, nem por que continua ali. A NASA o chama de anomalia orbital. Os conspiracionistas o chamam de o Cavaleiro Negro, o satélite alienígena que estaria espionando a Terra há pelo menos 13 mil anos. A história começa muito antes da era espacial. Décadas antes de o homem lançar o primeiro satélite, sinais estranhos começaram a ser captados por rádios e telescópios de todo o mundo. Sinais regulares, padronizados, que pareciam vir do espaço, mas não de estrelas conhecidas. Em 1899, Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, afirmou ter captado uma sequência de impulsos repetitivos durante seus experimentos com transmissões sem fio. Ele acreditava que estava ouvindo uma mensagem de outro mundo. Tesla registrou em seu diário que o sinal não parecia natural. Era como se alguém tentasse responder. Durante anos, ninguém deu crédito. Mas o mesmo tipo de pulso foi detectado novamente em 1928 por engenheiros noruegueses que estudavam ondas de rádio. Eles perceberam que o sinal vinha de uma fonte em órbita terrestre, algo que, teoricamente, não existia naquela época. Em 1954, jornais americanos começaram a publicar manchetes alarmantes. O St. Louis Post-Dispatch e o San Francisco Examiner relataram que a Força Aérea havia detectado 2 satélites não identificados orbitando a Terra. Isso era impossível. O primeiro satélite humano, o Sputnik 1, só seria lançado 3 anos depois, em 1957. De onde vinham esses objetos? Pouco tempo depois, os militares americanos começaram a rastrear o que chamavam de eco longo de rádio, um fenômeno em que sinais enviados da Terra retornavam com atraso de até 15 segundos. Alguns cientistas acreditavam que esses ecos estavam sendo refletidos por algo invisível orbitando o planeta. Outros começaram a suspeitar que esse algo não era uma rocha, mas uma máquina artificial. O nome Cavaleiro Negro só surgiria em 1960, quando a revista Time publicou uma matéria dizendo que o Pentágono havia localizado um satélite escuro e misterioso em órbita polar. As órbitas polares não eram utilizadas por nenhum país naquele tempo. São ideais para a vigilância global, pois passam por todos os pontos da Terra em 24 horas. A coincidência era perturbadora. O satélite foi detectado primeiro pelo radar da Força Aérea Americana e depois fotografado por astrônomos independentes. Era grande, irregular e escuro, completamente diferente de qualquer coisa lançada pelo homem. Por algum motivo, parecia absorver luz, não refletir. Um corpo silencioso, negro, observando o planeta em silêncio. A NASA tentou explicar dizendo que o objeto era apenas um pedaço de sucata espacial, um fragmento do foguete Discoverer 8. Mas havia um problema. As órbitas não coincidiam. O Cavaleiro Negro parecia controlar sua própria trajetória, mudando de velocidade e altitude de forma inteligente. Nem mesmo os satélites modernos faziam isso de maneira tão precisa. Em 1973, o pesquisador escocês Duncan Lunan estudou os misteriosos ecos de rádio e percebeu um padrão matemático. Ele decodificou a sequência e descobriu algo extraordinário. Os sinais pareciam conter um mapa estelar. E o ponto central desse mapa era Epsilon Bootes, uma estrela localizada a 200 anos-luz da Terra. A mensagem, segundo Lunan, dizia: "Viemos de Epsilon Bootes. Esta é uma mensagem de boas-vindas." Se isso for verdade, significa que alguém, ou algo, posicionou o Cavaleiro Negro em órbita há milhares de anos para observar e se comunicar com a Terra. Em 1988, durante a missão STS-88, os astronautas da NASA registraram uma série de fotografias de um objeto flutuando na órbita baixa da Terra. As imagens mostram um corpo irregular, de cor escura,
com ângulos e bordas definidos. Quando as fotos foram publicadas, a NASA afirmou que se tratava de um painel térmico perdido do ônibus espacial. Mas as proporções não batiam, e o objeto parecia se mover sozinho. As fotos do STS-88 ainda estão disponíveis nos arquivos da NASA. Mas quando comparadas com registros anteriores, o objeto parece ser o mesmo, o Cavaleiro Negro. Um satélite que, segundo análises independentes, tem origem desconhecida e composição incomum. Astrônomos amadores de diversos países já relataram ter visto um corpo negro se movendo em órbita polar, lento demais para ser lixo espacial e rápido demais para um asteroide. Em algumas noites, telescópios registraram reflexos intermitentes, como se o objeto respondesse a pulsos de radar. E há algo ainda mais curioso. Relatórios de rastreamento mostram que, em determinados períodos, o Cavaleiro Negro some completamente dos radares, apenas para reaparecer dias depois, em outro ponto da órbita. Nenhum satélite humano faz isso sem controle remoto ativo. E mesmo que fosse lixo espacial, não poderia mudar de posição com tamanha precisão. A partir dos anos 2000, o mistério ganhou novas camadas. Engenheiros de comunicações e entusiastas de rádio começaram a detectar sinais de baixa frequência vindos de regiões onde o Cavaleiro Negro deveria estar. Sinais fracos, mas regulares. Alguns chegaram a ser gravados e, curiosamente, repetiam padrões semelhantes aos que Tesla ouviu em 1899. Isso levantou uma pergunta inquietante. E se o Cavaleiro Negro ainda estiver funcionando? E se ele for de fato uma sonda autônoma, observando a humanidade há milhares de anos, aguardando o momento de se revelar? Os céticos dizem que tudo não passa de coincidência, um mito alimentado por erros de interpretação e fotos fora de contexto. Mas o problema é que as coincidências são muitas, demais para serem ignoradas. A órbita do Cavaleiro Negro é perfeita para a observação global. Ele se move lentamente sobre os polos, captando todo o planeta a cada rotação. E nunca caiu. Nunca foi destruído. Nunca foi identificado oficialmente. Alguns ufólogos acreditam que o satélite possa ter sido colocado ali antes mesmo da civilização humana. Uma espécie de baliza cósmica, uma antena interestelar deixada para monitorar o desenvolvimento da Terra. Outros vão além. Dizem que o Cavaleiro Negro é um guardião, programado para despertar quando a humanidade atingir certo nível tecnológico. Mas talvez o mais perturbador seja pensar que ele sempre esteve ali, flutuando no escuro, invisível a olho nu, observando cada movimento, cada avanço, cada guerra. Um vigia silencioso orbitando o planeta que um dia chamou de lar. Em 2019, a NASA foi questionada publicamente sobre o Cavaleiro Negro. A resposta foi evasiva. Não há nenhum objeto em órbita que se enquadre nessas descrições. Mas, curiosamente, semanas depois, fotos antigas da missão STS-88 desapareceram temporariamente dos bancos de dados públicos. Coincidência ou censura? O Cavaleiro Negro pode ser apenas um mito, ou a evidência mais antiga de que não estamos sozinhos. Talvez seja uma máquina esquecida, adormecida, aguardando um comando que ainda não compreendemos. Ou talvez sejamos nós os observados desde o início. Afinal, quem observa quem? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.